Meus irmãos, nós temos esse mês o desafio de pensarmos sobre o Deus que governa. É o tema anual da nossa igreja. Nós vamos pensar sobre esse tema, sobre o governo de Deus, estudando o ser de Deus durante esse ano, atributos de Deus e tentando trazer o nosso coração de volta a esse caminho da fé, a esse caminho da suficiência de Cristo, da suficiência do Senhor, mesmo diante de tantas crises, mesmo diante de tanta coisa feia, de tanta corrupção, de tanta insegurança, da falência das instituições, resgatar no nosso coração essa percepção bíblica de que, ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, ainda que o mundo todo se abale, há um Deus que se assenta sobre um alto e sublime trono e governa todas as coisas de acordo ou conforme o conselho da sua vontade. Isso guarda o nosso coração, isso nos livra da ansiedade, isso nos livra de tanta coisa que tem acometido tanta gente por aí, que passa a olhar para os montes e não perceber de onde vem o socorro, que passa a olhar para as circunstâncias, que passa a olhar para a falência do próprio coração, em tentar de alguma forma responder às questões mais simples às vezes da vida, e não encontra uma saída, e não encontra um caminho, e muitas vezes cai em profunda aflição. Nós podemos sim encontrar no Senhor refúgio e fortaleza. Amém, irmãos? Então, o chamado é para, durante esse ano, nós estudarmos sobre esse Deus que governa, esse Deus que reina, esse Deus que é absoluto, que é soberano, que é real e que se relaciona conosco. Hoje, nesse mês de fevereiro, nós estamos estudando sobre um Deus que governa e que governa todas as coisas de acordo com os seus decretos, de acordo com a sua vontade. Há umas semanas atrás eu estava ouvindo uma pregação de um pastor muito querido, que, se Deus quiser, estará aqui conosco na Conferência da Família esse ano. Esteve pregando aqui já o ano passado, o pastor Ricardo Barbosa, e eu estava ouvindo uma pregação dele, uma série de pregações que ele tem exposto sobre a jornada de Abraão e Sara, e pensando nesse tema, me veio muito forte ao coração o texto de Gênesis capítulo 12. O texto de Gênesis capítulo 12, ele fala sobre esse chamado de Abraão. E ainda que a pregação não seja uma cópia da pregação de Ricardo Barbosa, eu queria utilizar aqui pelo menos as 3 percepções, ou os 3 pontos centrais onde ele distribuiu o sermão. Achei muito interessante mesmo, e eu espero que Deus esteja falando ao seu coração também. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, nós vamos ler os 4 primeiros versículos, versículo 1, versículo 2, o 3 e o 4. E eu peço que depois você não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos traçar um paralelo aqui com Gênesis capítulo 11 também, ok? Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 4, nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra. Cremos que o teu Santo Espírito está aqui nesse local, e ele é quem conduz essa palavra muito além da nossa mente para o nosso coração. É quem transforma, Pai, aquilo que é mais fundamental no nosso ser. É quem revela as intenções, as motivações. E nós te pedimos, Pai, aqui por tua graça, por tua misericórdia e por essa ação do teu Espírito por meio da tua palavra, a nos transformar,
mas acima de tudo a nos apresentar o Senhor. Venha, Senhor, sobre nós, quebrante-nos e abençoe-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde o cansaço tem tomado conta de muitas pessoas. Eu confesso que há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, o meu coração estava bastante quebrado. E Sávio, pregando hoje pela manhã, ele conseguiu definir muito bem esse cansaço. Não é um cansaço apenas pela realidade que nós vemos, mas por tudo aquilo que nós de alguma forma aspiramos e não temos. Nós olhamos não apenas para o cenário da nossa nação, para a corrupção instalada na nossa nação, para a falência de tantas instituições na nossa nação, a falta de credibilidade, a insegurança e tantas outras coisas que tomam conta e que assaltam o nosso coração e muitas vezes nos faz olhar e questionar tanta coisa nos nossos dias. Não é apenas isso, isso também cansa, isso também gera cansaço no nosso coração, mas acima de tudo as aspirações, os desejos que muitas vezes nós temos e que nós percebemos de forma muito clara que eles não são reais e que talvez nunca se tornem realidade na nossa vida. Por exemplo, conversando com muitos casais jovens nos nossos dias, e esse ano nós já tivemos aqui da igreja, que eu saiba, 2 famílias que foram embora do Brasil para outros países. Conversando com alguns casais esses dias, pelo menos mais 2 casais têm manifestado o desejo de ir embora com sua família, porque ainda que eles não estejam sendo diretamente afetados financeiramente e de outras formas por toda a crise econômica que assola o nosso país, há um descontentamento tremendo no coração por essas aspirações e por tanta coisa que a gente vê quando viaja, quando a gente assiste algum documentário, quando a gente conversa com pessoas que já estiveram fora do nosso país, essas aspirações que tomam conta do coração de dizer assim: poxa vida, é tão bom pagar e ter o retorno, é tão bom quando a gente vê as coisas funcionando, é tão bom quando a gente sonha e de alguma forma a gente pode ver materializado aquilo ali. Pessoas que estão sonhando assim. Eu penso, irmãos, que não é pecado de forma alguma a gente ter sonhos. Eu penso que não é pecado, mas no meu coração, e aqui não é algo objetivo, é algo subjetivo, por isso não tome isso como lei para a sua vida, mas no meu coração, o que precisava ser consertado, o que precisava voltar para o caminho, era essa percepção bíblica do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Era muito mais do que tentar qualquer outro artifício humano para se sentir melhor, para se sentir mais seguro, para se sentir protegido. Era muito mais do que isso, era resgatar a verdade de um Deus que é bom o tempo todo, de um Deus que tem uma vontade, de um Deus que rege todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, de modo que todas as coisas que acontecem na minha vida, elas não acontecem de forma desorganizada, de forma desordenada, como que provocadas pelo acaso, mas todas elas cooperam para o meu bem. Todas elas, de alguma forma, elas têm a assinatura desse Deus soberano que continua sentado sobre um alto e sublime trono e tem na palma das suas mãos todas as coisas muito bem estabelecidas, de modo que todos os meus dias, mesmo antes de qualquer um deles existir, já haviam sido escritos e determinados por esse Deus. Eu precisava trazer de volta ao coração a verdade bíblica de que não adianta uma produção de vida a partir de mim mesmo, quando a própria vida ela é soprada pelo Senhor. Aqui nós percebemos nesse texto, de forma muito clara, essas ações de Deus. Nós percebemos, e se você manteve aí a sua Bíblia aberta, você tem o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, uma das grandes desgraças que aconteceu na humanidade. Assim como Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6, nós percebemos aqui no capítulo 11 de Gênesis,
A tentativa do homem de fazer a vida soprar ou acontecer a partir da sua própria força. E essa foi uma conversa muito abençoadora para mim. Eu lembro que passei uma tarde inteira com o Sávio no gabinete, a gente conversando, e ele trouxe à memória uma expressão que eu não conhecia e outra que eu já conhecia e que precisava ser restaurada na minha mente. A primeira expressão que Deus usou naquela tarde para tratar com o meu coração foi uma expressão que está no texto de Eclesiastes, quando Salomão escreve ali, no final da sua vida, tendo como um filme passando diante dos seus olhos, e ele faz a declaração: vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Falei um pouco sobre isso, e Sávio também falou sobre isso no nosso retiro de carnaval agora, e essa verdade ainda continua mexendo com o meu coração. E todo o tratamento de Deus conosco, ele é assim. Deus, ele faz questão de pôr a mão na ferida. Deus não é como a gente, que tem aquela tendência de levantar o tapete e varrer a sujeira para debaixo do tapete, ou então de virar a página e dizer assim: olha, vou recomeçar, precisando, necessitando ter o coração antes tratado. E essas coisas ainda estão mexendo aqui dentro. São coisas que Deus ainda está mexendo e muitas vezes dói. Entretanto, toda essa ferida que Deus faz, Ele mesmo sara. Todo esse mexer de Deus, todo esse tratamento de Deus tem como alvo a nossa restauração, a nossa caminhada, como nós lemos no início desse culto em Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, largando todo o peso, todo o pecado que tenazmente nos assedia e correndo a carreira da fé. Então é bom esse tratamento de Deus. E de repente você também aí está no moinho de Deus. Você está também passando por esse período onde Deus muitas vezes esmaga a gente. Mas como diz a sua palavra, Ele não quebra a cana quebrada, nem despreza ou apaga ou joga fora a torcida que ainda fumega. É um Deus que restaura o nosso coração, que cura, que trata com o nosso coração. Então, as duas expressões que Sávio usou, a primeira é a expressão vaidade, que nós vemos ali de forma muito clara no texto de Eclesiastes. Quando Salomão usa a palavra vaidade, a palavra no original é a palavra rebel. E rebel significa, dentro alguns significados dela, o principal é o sopro do homem. É aquilo que o homem pode fazer por si. É a tentativa do homem de articular, de projetar e desenvolver a sua vida por seu próprio potencial, por aquilo que ele acha que tem, por suas próprias forças. E nós vemos hoje, principalmente na nossa geração, muitas expressões desse tipo: você pode, você consegue, você precisa ser empreendedor, você precisa se preparar. E eu creio, irmãos, que de certa forma nós precisamos ser empreendedores, nós não podemos ser preguiçosos, nós precisamos amadurecer, e para amadurecer nós precisamos de conhecimento, nós precisamos crescer em muitos aspectos. Entretanto, nenhum desses aspectos nos garantem. Nenhum desses aspectos nos posicionam como pessoas que agora são autossuficientes, que não dependem de Deus, que necessitam apenas, única e exclusivamente, da sua própria força para se garantir. Entretanto, isso é o que é pregado nos nossos dias, e o que Salomão chama isso é rebel, é vanglória, é vaidade, e ele usa a expressão, é como correr atrás do vento. E a palavra vento lá é ruar. Não vou fazer aqui como o Fubá fez lá, né? Ruar. Né? Ruar. É o sopro de Deus. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus sopra o ruar no homem. E o homem passa a ser apenas de uma produção, de um boneco, para uma alma vivente, para um ser vivente. É a partir do sopro de Deus que a vida acontece. É a partir do sopro de Deus que as coisas ganham vida. É a partir do sopro de Deus que nós nos movimentamos. É a partir do sopro de Deus que nós sonhamos. É a partir do sopro de Deus que a vida passa a ter sentido e significado.
Tiago, quando escreve a sua carta, ele fala a uma igreja que estava, após um período de perseguição, dispersa. E muitos membros daquela igreja, eles tinham as suas profissões, eles tinham os seus afazeres, e talvez ali num determinado momento, aqueles membros daquela igreja que eram comerciantes, começaram a pensar como os empreendedores dos nossos dias. Eles diziam assim: olha, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá nós passaremos um ano, lá nós negociaremos e lá nós teremos lucro. Veja só, eles estavam determinando o tempo, eles estavam determinando o local, eles estavam determinando a atividade a ser desenvolvida e eles já determinavam também o resultado: lá nós teremos lucros. Qualquer pessoa assim que fizesse uma entrevista numa fábrica ou num comércio ou numa, sei lá, uma determinada repartição, ela seria aprovada pelo RH daquela empresa, porque são de pessoas assim que o mundo necessita. É exatamente de gente assim que as pessoas precisam, de pessoas que estão pensando, estão articulando, estão se preparando, são visionários, são empreendedores. E Tiago vai dizer: ora, vocês não sabem o que sucederá amanhã. Afinal de contas, o que é a vida de vocês? Vocês são como um sopro que aparece e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos também isto ou aquilo. E nesse contraste, ou nesse paralelo aqui entre a Torre de Babel e Gênesis capítulo 12, nós percebemos isso de forma muito clara. No capítulo 11 de Gênesis, nós percebemos aqui um grupo de pessoas, representantes aqui da humanidade, dizendo assim: ora, nós vamos fazer uma torre, nós vamos construir uma torre, uma cidade, e o seu topo chegará até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, versículo 4. Esse era o desejo que estava no coração daqueles homens e mulheres. Nós vamos construir uma cidade, nós vamos dentro dessa cidade erguer uma torre. Havia na tradição pagã daquela época, e também de outros povos que vieram depois, o intuito de construir torres, para que as divindades, para que os deuses que eles criam pudessem descer por meio dessa torre. Entretanto, o que nós percebemos aqui no versículo 4 é que eles não queriam apenas que os deuses descessem, mas eles queriam subir. E o sentimento que fica claro aqui para nós é um sentimento de deificação. E isso vem principalmente por conta da palavra: tornemos o nosso nome célebre. O que eles queriam era a autoexaltação, o desejo de ser Deus, a mentira que Satanás plantou no coração de Eva para que acontecesse a queda lá em Gênesis capítulo 3. Ora, não é assim que Deus disse. Deus não é tão bom assim, Eva. Olhe bem, se Deus fosse bom, Deus contaria a verdade para você, porque Deus sabe que no dia em que você comer, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. E esse desejo está tomando conta do coração da humanidade. O que eles querem é soprar a vida a partir das suas próprias forças e edificar e construir algo que torne o seu nome agora celebrado entre todos os povos. Parece de forma bem mais simples, mas é aquela história de que a gente precisa ser eternizado de alguma forma, de que a gente precisa ser lembrado de alguma forma. E algumas pessoas vão lá dizer: não, olha, eu preciso plantar uma árvore, eu preciso ter filhos, eu preciso escrever um livro, e assim eu jamais serei esquecido. Será, irmãos? Eu lembro de um tempo atrás, um pastor chegou para mim e disse assim: olha, depois de 5 anos longe de uma igreja, as pessoas mencionam o seu nome raramente, e depois de 10 anos elas nem lembram mais quem é você. E eu perguntava a ele o porquê disso, e ele disse assim: não, eu já passei por algumas igrejas e a experiência é exatamente essa. Às vezes a gente chega nas férias lá para visitar algumas pessoas, e as pessoas estão tocando a sua vida. Outras pessoas substituíram, entraram ali, estão vivendo ali, e depois a gente nem é mais lembrado. E ele falava isso com muita tristeza. E às vezes, irmãos, essas coisas tomam conta do coração da gente.
Nós queremos de alguma forma mover a vida para a gente se sentir precioso, para a gente se sentir amado, para a gente se sentir acolhido, para a gente se sentir de alguma forma parte de algo. E isso está presente no coração desses homens aqui em Babel. Nós não seremos, por causa dessa torre, por causa do nosso nome que se tornará célebre, espalhados pela terra, esquecidos, gente que passou. Isso não acontecerá conosco. Só que essa tentativa de edificar a vida à parte de Deus nunca foi plano de Deus. E há uma intervenção direta de Deus aqui, porque Deus faz questão de espalhar, confundir as línguas daquelas pessoas, e aquelas pessoas são espalhadas sobre a terra. A falência no projeto humano acontece exatamente assim. Deus faz questão de confundir as línguas, ninguém entende mais ninguém, e eles agora são espalhados sobre a terra. Todo aquele projeto, todo aquele edifício, toda aquela vontade de permanecer juntos, a partir de um esforço nosso, a partir de alguma coisa, algum potencial que eles tivessem, cai por terra agora. E em Gênesis capítulo 12, Deus desenrola aqui o projeto da sua vontade. Deus desenrola aqui o projeto da sua vontade. Enquanto aqueles homens queriam ter o seu nome engrandecido a partir de si mesmo, Deus faz questão de dizer a Abraão que ele engrandecerá o nome de Abraão. Enquanto aqueles homens não quisessem ou não queriam ser espalhados, Deus faz questão de dizer a Abraão que por causa dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Enquanto que aqueles homens queriam ter de alguma forma a sua vida segura, a sua vida contida numa cidade, numa zona de conforto, Deus chama Abraão para ser peregrino e forasteiro sobre a terra. E ainda que Abraão esteja num percurso, numa caminhada para uma terra que Deus prometeu a ele, nós vemos lá em Hebreus 12 que ele peregrina pela terra como que em terra alheia. Ele dá voltas pela terra, ele vai para o norte, ele vai para o sul, porque ele cria em seu coração que a terra de Canaã, a terra de Israel, era um tipo, era uma sombra de uma realidade muito mais profunda. Ele aguardava numa cidade onde Deus é o seu arquiteto e edificador. E por isso, pela fé, ele peregrina na terra que Deus lhe prometeu, como que em terra alheia. E não só ele, mas também Isaac e Jacó se tornam peregrinos sobre a terra. Irmãos, eu acho isso tremendo, porque Deus ele tem um jeito, ele tem uma forma de imprimir a identidade dele em nós, de imprimir o caráter dele em nós, de quebrar os ídolos do nosso coração e de alguma forma revelar em tudo isso a sua suficiência à nossa vida e como precisamos dele. 3 verdades aqui que eu queria pensar então com você nesse final de tarde, início de noite. A primeira delas nós percebemos logo no versículo 1, quando o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante aqui, irmãos, que toda a vocação de Deus, todo o chamado de Deus, ele consiste numa saída. Ele consiste numa saída. Quando você abre lá Gênesis capítulo 2, quando Moisés está narrando ali o surgimento de Eva, e depois quando ele diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele deixará, ele sairá de uma realidade para outra realidade. Ele deixará uma vida onde antes ele poderia pensar mais em si, e o pensamento dele no outro não tinha um compromisso tão forte, tão radical como é o compromisso de um casamento. Eu lembro de uma pregação do pastor Ricardo Agreste, onde ele dizia mais ou menos assim: você quer descobrir como você é egoísta? Case. Você vai perceber como você é egoísta, porque muitas vezes você vai querer
colocar lá aquele equipamento no seu carro, ou comprar aquele som para a sua casa, ou aquela TV maior, e a sua esposa vai olhar e vai dizer assim: olha, aquela cortina que eu vi naquela loja, aquele sofá, aqueles travesseiros, sei lá o que, aquilo era tão bonito. Você vai olhar para o orçamento e vai dizer assim: rapaz, é uma coisa ou outra. E aquela luta vai se estabelecer no seu coração, porque você vai dizer assim: eu queria tanto aquela TV 4K, aquele home theater, aqueles negócios todos, eu queria tanto isso, mas ela está querendo outra coisa. E ele diz assim: você quer perceber como você não é tão egoísta, e como é mais egoísta ainda? É quando você tem filhos. E é interessante isso, irmãos. Eu gosto muito de doce de leite. Ainda que eu esteja comendo muito pouco doce de leite, eu gosto muito de doce de leite. E aí eu lembro que uma viagem missionária, uma irmã lá no sertão deu um pote assim de doce de leite. E sabe quando você chega em casa, né, e tem sua esposa e seus filhos que gostam também de doce de leite. E aí você diz assim: olha, todo mundo depois do almoço tem direito a uma colherada. Mas você de noite ali, né, depois do jantar, você vai lá sorrateiramente, abre a geladeira e você dá 2 colheradas. Às vezes de tarde, quando não tem ninguém olhando, você passa e tira mais uma. Mas a lei está servindo para os outros. E aí o potinho estava chegando no fim. E sabe aquele dia assim onde só vai dar uma colherada para uma única pessoa, mas está você e sua filha em casa. Aí você torce para ela não lembrar do doce de leite. É a última colherada. É a cereja do bolo. É aquele momento assim que você diz assim: rapaz, que docinho bom, ainda bem que ela não lembrou. E você sorrateiramente abre a geladeira, com todo o silêncio, abre aquela tampinha, pega a colher. Quando você passa assim, ela chega do seu lado: papai, eu queria tanto. E aí você passa por aquela luta terrível no seu coração, né? Eu vou impor agora a ela aqui, vou dizer quem é que manda. O pai sou eu, sou mais velho, eu tenho uma barriga maior, mereço comer mais. Essas coisas parece que vêm e revelam como a gente é egoísta. E aí você pega aquela colher e diz assim: tá, filhinha, toma. E fica olhando assim aquele pote como se dissesse assim: será que não dá? E não dá, você já raspou tudo. Tudo estava naquela colher, sua vida numa colher. E aí ela chega, come, como diz o pessoal aqui do interior, né? Chega, come, lambe os beiços. E você fica só ali, né, com aquele gostinho assim, sem poder provar. E a gente vai percebendo, irmãos, como a gente é egoísta, como a gente é orgulhoso, e como a gente precisa ter o coração tratado pelo Senhor nas menores coisas, nas coisas mais simples e aparentemente mais bobas. Como a gente precisa ter o coração tratado pelo Senhor. E todo esse processo de saída daquele rapaz que era solteiro e agora casa, e ele percebe na radicalidade do compromisso do casamento, como isso é sério, e como nessa saída não é apenas algo geográfico, mas ele vai precisar deixar para trás essa percepção de vida mais egocentrada. E Deus vai usar o casamento para tratar o coração, e Deus vai usar os filhos para tratar o coração. Toda essa saída, toda essa vocação a sairmos de algum lugar, é acima de tudo a escola de Deus para forjar em nós o seu caráter. Porque em meio a esses processos de saída, que Deus nos ensina que nossa vocação ela consiste em um negar-se a si mesmo, a tomar uma cruz e seguir. É saída. Jesus olhou para os seus discípulos e falou exatamente isso: olha, aquele que quer me acompanhar, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e saia, e percorra. Tudo bem, Deus não nos tirou de Recife, mas nós em Cristo saímos. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele nos libertou de um império de trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É um processo de saída, e todo o processo de saída consiste em deixar coisas para trás. Abraão, ele foi criado dentro de um contexto de idolatria. O seu pai era fabricante de ídolos, ele cresceu dentro dessa visão também de construir ídolos, e Deus tira Abraão da Mesopotâmia, Deus tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, e leva Abraão não para um local definido aqui e agora, mas para um local que Deus haveria de mostrar a Abraão, e Abraão sai. E irmãos, todo chamado de fé que Deus faz para nós, ele consiste nessa saída. É muito estranho pessoas que permanecem no mesmo lugar e que de alguma forma afirmam ser discípulos de Cristo, afirmam ter saído de um império de trevas e permanecem com os mesmos apetites, e permanece com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, com o mesmo jeito, não cresce, não aprende, não caminha. Quando nós olhamos dentro de toda a instrução bíblica, nós vemos de forma muito clara que todos aqueles que foram vocacionados por Deus, eles deixaram coisas para trás. Eles partiram com Deus em direção à vontade de Deus. Eles não mais moviam a vida a partir de si mesmos, mas eles perceberam, por conta dessa obra do Espírito Santo, que toda a vida, que toda a existência, ela era potencializada pelo Senhor, e a resposta deles a isso foi: eis-me aqui. Foi assim com Isaías, foi assim com cada um dos discípulos de Cristo, é assim conosco também. Há um segundo aspecto aqui, irmãos. O segundo aspecto é que Deus abençoa por meio da nossa vida a outras pessoas. As famílias da terra serão benditas em Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, você vai perceber essa declaração do apóstolo Paulo. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Nós somos justificados por meio um tipo da fé de Abraão, e nós somos esses peregrinos hoje. Quando a palavra diz que nós somos descendência de Abraão, é claro que é uma descendência espiritual por meio da fé, mas essa herança que nós ganhamos de Abraão é essa identidade peregrina sobre a terra. Enquanto que em Babel, enquanto que nessa circunstância, ou dentro dessa visão dos nossos dias, nós somos chamados para estabelecer reinos, estabelecer segurança, estabelecer conforto. Por meio dessa identificação com Abraão, nós somos chamados a ser peregrinos. E peregrinar não é algo fácil. E o apóstolo Pedro usa essa mesma linguagem quando ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Só que nessa nossa peregrinação, a bênção não é apenas para buscar algo para mim. A visão não é mais uma visão egoísta. A visão não é mais uma visão egocentrada, como se a vida girasse apenas em meu entorno. Não é apenas essa percepção que muitas pessoas têm do outro hoje em dia. Nós vemos, por exemplo, muitas famílias sendo desfeitas nos nossos dias, simplesmente porque o outro, ele não contribui para o progresso da minha caminhada. Porque o meu cônjuge, ele não agrega nesse meu crescimento. Pelo contrário, ele desagrega. Ele é como uma pedra no meu sapato que impede o meu crescimento. Eu não consigo deslanchar na vida, eu não consigo progredir na vida, porque esse homem, porque essa mulher, porque essa situação, porque essas pessoas não contribuem para o meu crescimento. E aí as pessoas se tornam descartáveis. A gente passa a jogar fora as pessoas como a gente joga fora um copo descartável.
E as pessoas não são abençoadas. Pelo contrário, elas são amaldiçoadas por conta dessa visão egoísta que toma conta do nosso contexto, da nossa sociedade. Só que em Abraão, dentro dessa nova identidade, em Cristo, as famílias passam a ser abençoadas. Por conta desse meu relacionamento com Deus, por conta dessa caminhada com Deus em Cristo, por conta dessa nova visão que agora toma conta do coração, do egoísmo que está sendo tratado, do orgulho que está sendo tratado, eu passo a considerar o outro, como o apóstolo Paulo fala em Efésios e também em outras cartas, no capítulo 5 de Efésios, eu passo a considerar o outro como sendo superior a mim mesmo. Eu passo a não mais dizer assim, olha, isso aqui vai ser bom para mim, mas eu passo a pensar, isso aqui vai ser bom para nós. Eu passo a pensar de forma diferente no meu vizinho. Nós temos o desafio esse mês de orar por nosso bairro, de orar por nossas ruas, de orar pelas pessoas que muitas vezes estão pelas calçadas. Hoje aqui, depois do primeiro culto, eu fui visitar aqui a casa da minha mãe, várias pessoas aqui pela rua. Quando eu voltei, estava chovendo para pegar o carro aqui na igreja, muita gente almoçando, com aquelas quentinhas aqui, sentado pelas calçadas, pessoas que às vezes ficam guardando o carro, crianças que estavam por ali comendo nas calçadas, e muitas vezes nós passamos, irmãos, e somos completamente indiferentes a toda essa realidade, e é muito cômodo para mim culpar o governo em tudo isso, e é muito cômodo para mim simplesmente olhar para toda a estrutura social e dizer assim, olha, a culpa é de A, de B e de C, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só percebo a desgraça, eu só percebo a infelicidade dos outros, eu só percebo todo o contexto adverso e trago esses juízos. Mas eu não me envolvo. A carta de Tiago é muito prática, irmãos. E muitas vezes nós temos que pôr a mão na nossa consciência nesse sentido. Tiago ali tirou esses olhos mais da rua e do bairro e passou a observar mais a igreja. Veja só, isso está presente lá fora e parece que gera algum tipo de indignação, mas que promove no nosso coração a responsabilidade para o outro. Aquilo que Adão fez, olha, a culpa é da mulher e a culpa é da serpente. Nunca estamos envolvidos, é sempre a responsabilidade do outro. Só que Tiago chama a atenção não só para o que está lá fora, para o outro que está lá fora, mas para o outro que está dentro da igreja. E ele fala de irmãos que muitas vezes padecem de necessidade dentro da comunidade da fé, de pessoas que não têm o que comer, o que vestir dentro da comunidade da fé, e simplesmente o nosso discurso agora não se transforma mais na culpa do governo ou na culpa do outro, mas transforma agora, olha, a responsabilidade é de Deus apenas. E o que Tiago diz é, olha, o que é que adianta você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, irmão, eu vou orar por você. Você deve orar. E a grande questão é essa, existe uma adição à oração. Nós devemos sim orar. E esse é o nosso problema. A gente espiritualiza tanto a coisa. Irmãos, nós temos que perceber que nós somos pessoas integrais, somos pessoas completas. Nós não somos apenas seres espirituais, nós não somos apenas isso. A questão mística e espiritual, ela faz parte da nossa vida, mas o fato de nós percebermos pessoas necessitadas dentro da comunidade, o fato de nós chegarmos lá em Toritama, por exemplo, e percebermos lá um pastor que vendeu tudo que tinha lá em São Paulo, que foi para lá, comprou sua casinha, o restante do que tinha doou para a igreja, está lá buscando, suando, trabalhando de servente, de pedreiro, isso mexe com o nosso coração. Mexe. Isso deveria gerar no nosso coração algo chamado compaixão. Porque Jesus se compadecia. Em Mateus capítulo 9, percorrendo Jesus cidades e povoados, ele percebia as pessoas aflitas, exaustas. A palavra exausta lá é de gente que está esmagada pela vida.
É gente que está acabada mesmo. E ele diz, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus vê tudo isso e ele diz assim, olha, roguem pois ao Senhor da seara que enviem trabalhadores para a sua seara. E não são simplesmente pessoas para executar coisas, mas acima de tudo, pessoas que se identificam com outras pessoas. Pessoas que abençoam outras pessoas. Pessoas que de alguma forma abrem a sua casa. Pessoas que de alguma forma abrem o coração para abençoar. E sabe, irmãos, nós nos acostumamos e nós reduzimos tudo isso a simplesmente, e aí, tudo bom? Você está bem? Isso mais parece um jargão nos nossos dias, porque se de repente alguém olha e diz assim, rapaz, eu não estou, aí você, meu Deus, para que eu fui perguntar isso agora? Eu estou atrasado, marquei com o pessoal para sair, agora eu vou ter que sentar aqui com essa pessoa para passar 1 hora, 2 horas conversando, e já não bastam os meus problemas, lá vem o problema dos outros agora. Irmãos, nós fomos vocacionados nessa saída. Deus nos comissiona, Deus nos torna abençoadores dos outros. Então, por mais cansado que a gente esteja, a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, deve estar aberta, por uma única razão: eu não merecia o que Ele fez por mim, mas o fato é que Ele fez. Ele me ouviu, Ele me perdoou, Ele me alcançou, Ele tratou com o meu coração, Ele gasta tempo comigo, tratando áreas da minha vida, no decorrer da minha história, Ele vai percebendo e vai tratando os meus ídolos. Como é que eu posso me tornar arrogante, orgulhoso, a ponto de não ouvir as pessoas? Isso não quer dizer, irmãos, que em nós deva habitar agora uma crise como se fosse messiânica, porque isso é idolatria. Como se a cura das pessoas, como se a redenção das pessoas, como que se eu não fizer, quem vai fazer e fulano vai se afundar, dependesse de mim agora. Não depende de mim. Não depende de mim. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o meu coração, a minha casa, a minha vida deve estar disposta a abençoar. A abençoar, sabendo que Deus, por meio da minha casa, da minha família, abençoa outras pessoas. O que Deus está dizendo a Abraão é: em você as famílias serão abençoadas. As famílias serão abençoadas. Elas conhecerão a redenção que há em Cristo Jesus. A orar por nosso bairro, irmãos, está na hora da gente simplesmente deixar de ser indiferente com as pessoas que moram até no nosso prédio. Deixar de simplesmente dizer assim, bom dia, e passar a se interessar pelas pessoas. Eu sei que a gente vive dentro de uma realidade onde cada vez mais as pessoas evitam contato, são ensimesmadas. E hoje em dia, com os celulares, com os smartphones, antigamente você entrava, ficava um olhando para a cara do outro, perguntando se estava quente, se estava frio, se estava chovendo, fazendo sol. Hoje em dia todo mundo fica ali mexendo no WhatsApp ou em qualquer outra coisa, ninguém nem fala mais com ninguém. Mas nós não somos chamados, irmãos, a nos identificarmos com esse mundo, a sermos mais um produto desse mundo. Nós somos chamados a olhar nos olhos, nós somos chamados a falar, a nos aproximar das pessoas, a estabelecer pontes com as pessoas. A gente precisa aprender com Paulo, por exemplo. Quando Paulo chega lá em Atenas, Paulo está percorrendo a cidade, ele começa a pregar, ele é levado para o Areópago, lá as pessoas começam a questionar Paulo, e Paulo diz assim, olha, percorrendo a cidade de vocês, eu vi que vocês são extremamente religiosos, zelosos. Rapaz, olha, mas vendo ali, encontrei um altar chamado ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu prego. Perceba a ponte. Paulo não chega lá simplesmente para quebrar com a vida das pessoas, mas ele chega para apresentar a redenção à vida das pessoas. Perceba o caminho que Paulo traça ali, o que ele estabelece ali como ponto de contato com aquelas pessoas. E ali o que a palavra de Deus diz é que muitos se convertem e se juntam a Paulo.
ao passo que outros descreem e começam a zombar, a xingar. Mas aqueles que se convertem, Paulo passa a discipular. Isso demanda tempo, mas isso abençoa as pessoas. Isso demanda esforço, é coisa pesada muitas vezes, porque as pessoas também trazem consigo as suas bagagens, os seus pesos, e a gente vai ter que sentar com essas pessoas agora. Terça-feira, se você quiser participar, a gente está iniciando aqui um discipulado, terça-feira à noite, 7h30, aqui na casa anexa, aqui à igreja, primeiro andar, você sobe pela escadinha aqui, nessa sala maior, onde acontece o caminhada aos sábados. Se você não puder na terça-noite, começou uma turma agora do caminhada no sábado, com Daniel. Você pode participar lá. Isso são instrumentos que Deus nos dá, irmãos, para nós crescermos, para nós percebermos qual é a nossa identidade, qual é a nossa missão, como devem ser desenvolvidos os nossos relacionamentos. Você vem aí, a gente vai estar aí, vai estar mostrando a proposta para você. Se de repente você quiser topar e permanecer aí na caminhada, a gente fica aí, a gente vai caminhar. São 3 anos, eu creio, abençoadores. Mas uma terceira coisa que a gente percebe aqui é que esse alcance da bênção aqui que Deus promete a Abraão, ele tem um alcance global. E quando a gente fala isso, não pensa só por aquelas pessoas que assistem por meio da internet ou que podem baixar uma pregação depois. Mas eu fico pensando, irmãos, em cada um desses casais que estão saindo aqui da igreja e indo para outros países. Eu fico pensando num adolescente que saiu daqui da igreja para fazer um intercâmbio e conheceu uma igreja lá no Canadá e começou a conviver lá no meio daquela igreja com aquelas pessoas, e de repente lá ele fez um questionamento: por que é que não se estuda a palavra de Deus aqui nos grupos pequenos? E aí de repente um presbítero da igreja perguntou: olha, mas como assim? Não, olha, lá na igreja nós temos treinamento, nós estudamos a palavra, no grupo pequeno a gente abre a Bíblia e tem exposição do texto bíblico, e a gente tem os cultos na igreja, e a gente tem isso, a gente tem aquilo, tem escola dominical. E aí daqui a pouco disse assim: ó, eu queria que você fosse conversar com o pastor da igreja também. E aí esse adolescente foi lá conversar. E eu fico pensando, irmãos, que coisas tão simples, pessoas simples, gente como eu e você, o impacto que a gente pode causar numa viagem que porventura a gente venha fazer. A gente perde essa percepção, e é bom descansar, e é bom ter um momento assim: olha, eu vou para descansar, eu preciso dar uma arejada. Isso é bom. Entretanto, nós não perdemos a nossa identidade quando nós saímos, ou perdemos? Nós não deixamos de ser peregrinos e forasteiros, nós não deixamos de ser cristãos, nós não deixamos. E onde Deus nos leva, irmãos, Deus nos dá oportunidades de compartilhar o Evangelho, ainda que você não saiba a língua. Eu lembro de uma viagem que Fubá fez para a Escócia, e ele disse que no trem de volta lá para a cidade onde ele ia pegar o voo para cá, conheceu um cara lá. O cara lá falando inglês com ele, ele disse assim: rapaz, olha, eu, no meu pouco inglês, me comunicando lá com aquele rapaz, e de repente o cara era peruano, e aí ele disse que começou a misturar inglês com espanhol, com não sei o que, aquela coisa toda, e ele ficou pensando assim: olha, são 5 horas que eu vou ter com esse cara. Você acha que Paulo fazia o quê quando Paulo estava acorrentado a um centurião romano? Ficava lá, né, murmurando o tempo todo: Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Estou aqui acorrentado a esse guarda romano, cada turno de 6 horas, fica um soldado aqui, eu ainda tenho que desenvolver aí alguma coisa, orar para que as igrejas mandem uma oferta para pagar inclusive a alimentação desse cara aqui. Que coisa difícil. Paulo prega. Em uma das suas cartas ele diz assim: a casa de César saúda a igreja. Imagine, irmãos, soldados ali que se converteram,
6 horas acorrentados a Paulo, ouvindo o quê? O Evangelho. Que bênção! 6 horas. Você está numa fila, aí você olha assim, meu Deus do céu, passar meia hora em pé nessa fila, tem gente na sua frente, tem gente atrás de você. Você faz o quê? Você pega um ônibus aí. Eu lembro quando eu morava lá no final da Caxangá, pegava Rio Doce CDU para ter aula de inglês lá na Cultura Inglesa de Olinda. Aquele ônibus passava lotado, uma demora para chegar lá. E eu lembro, irmãos, as pessoas que muitas vezes sentaram ao meu lado e eu não compartilhei do Evangelho com elas. A maioria das viagens foi assim. Simplesmente eu colocava um fone no ouvido e dizia assim, rapaz, deixa eu me fechar no meu mundo. Eu tinha um amigo que era constrangedor você andar com ele num ônibus em Recife. Ele hoje é pastor de uma igreja lá em São Paulo. Era constrangedor, às vezes eu ficava assim, meu Deus, lá vai ele de novo. Ele, quando entrava no ônibus, a primeira coisa que ele fazia era conversar com o motorista, com o cobrador. 5 minutos para eu pregar aqui, pode ser? Eu ia lá para o fundo do ônibus, sentava lá. Aí ele começava, pregava o Evangelho no ônibus. Irmãos, a maioria das pessoas ali virava a cara para o outro lado. A maioria das pessoas. Muita gente ali colocava o fone de ouvido, não queria ouvir. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas ali, de alguma forma, ouviram aquilo ali. Ouviram aquilo ali. E parece que a nossa vida é tão reduzida a nós mesmos, que nós perdemos essa percepção. As nossas viagens se tornam um fim em si mesmo. Os nossos contatos, eles se tornam um fim em si mesmos. Enquanto que o alcance dessa bênção que Deus faz a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem um alcance muito maior, irmãos. Eu nunca imaginei que um adolescente aqui da igreja pudesse de alguma forma causar um impacto numa igrejinha lá no Canadá. Nunca pensei isso. Nunca pensei. E tantos outros casais que saíram e desenvolvem ministério em outras igrejas ao redor do mundo. Uma família que saiu daqui, serve numa igreja numa cidade lá no Canadá, uma igreja para brasileiros lá, e a igreja tem sido uma bênção. Altamente empenhados, envolvidos, vai pegar gente no aeroporto, vai levar gente e ajuda isso, e se envolve na comunidade, e a igrejinha lá tem crescido, irmãos. Gente que saiu daqui, gente que saiu daqui está lá no sertão, gente que saiu daqui se envolve com os surfistas de Cristo, com outras pessoas, gente que saiu daqui se envolve com gente todos os dias, abençoando as famílias aonde estiverem plantadas. Toda essa identidade Deus nos dá, irmãos, por meio da sua vontade, que é expressa na sua palavra. Mas a responsabilidade de dispor o coração e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, cabe a cada um de nós. Deus, Ele age por meio do Espírito Santo e Ele mexe, Ele toca no nosso coração, mas nós podemos nos tornar pessoas indiferentes a tudo isso. Pessoas indiferentes, pessoas frias, que até mesmo apagam a ação do Espírito Santo. Mas Jesus continua dizendo para mim e para você assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou desfrutar de uma intimidade abençoadora com você. Desfrutar dessa intimidade que abençoa e que torna você uma bênção onde você está. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E eu queria chamar você a refletir sobre tudo isso, não só aqui, mas quando você sair daqui, a ter tempo de oração, de colocar o coração diante de Deus.
colocar o coração, a vida diante de Deus. Quem sabe até dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Seja para o meu trabalho, seja para a universidade, para a escola, seja com os meus vizinhos, seja na academia, seja onde o Senhor me enviar. Senhor, eu sou abençoado pelo Senhor, eu já sou bênção do Senhor, e eu quero ser bênção na vida de outras pessoas também. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui, Pai. O Senhor nos conhece, e é tão bom saber, Pai, que o Senhor nos quebra, que o Senhor faz questão de mostrar que não é o nosso sopro que produz a vida, que não é a nossa boa vontade que abençoa, mas que é o Senhor quem produz vida, e por meio de nós o Senhor abençoa. E colocamos aqui, Pai, a nossa vida diante do Senhor, nosso coração diante do Senhor, porque talvez para muitos de nós Babel se torne uma tentação, enquanto que o Senhor nos chama a termos uma identidade que é definida no Senhor, e que agora vive para o Senhor, por meio do Senhor, e que abençoa, que faz com que os olhos não repousem só sobre si, mas também sobre o outro. Senhor, nos ajuda, Pai, nos encha com Teu Santo Espírito, nos encha com a Tua Palavra, e nos torne, Pai, agentes de transformação, onde estivermos plantados. Tanta gente aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. Que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor nos use para a Tua glória, para o crescimento do Teu reino, do Teu nome, na vida daqueles que ainda não Te conhecem, ou até mesmo daqueles que Te conhecem e estão cambaleantes, estão como que perdidos, precisando de um abraço, de um aconchego, mas acima de tudo, da renovação do Senhor no coração. Nos usa, Pai, para a Tua glória. Nos abençoa assim no nome de Jesus. Amém.